Olá, sejam todos bem-vindos ao Corrente Contínua, um podcast do Movimento Radiação. O meu nome é Gabriel Soares e comigo estão Henrique Tavares. Fala, Henrique. Fala, Gabriel. Fala, Tom. E Tom Nunes. Fala, Tom. Fala, Gabriel. Fala, Henrique. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Comigo tudo bem. Espero que esteja tudo bem com vocês e com os nossos ouvintes. Bom, nos últimos dias apareceram nas redes sociais várias repercussões sobre a fala do nosso presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que ele comentou sobre, ele fez um apelo, na verdade, à comunidade internacional pela liberdade religiosa e combate à cristofobia. Aí, na internet, surgiu bastante gente falando, mas o que é cristofobia? Seria ódio aos cristãos? Ou é preconceito religioso com os cristãos? Qual que é a diferença? Várias pessoas argumentando que como pode ter perseguição aos cristãos, sendo que no Brasil eles são maioria absoluta. Tem alguns números que a gente vai passar daqui a pouco, mas ainda ficou um pouco nebulosa essa definição de cristofobia. Queria que o Tom me ajudasse. Tom, o que seria esse negócio de cristofobia? Gabriel, esse é um termo, não é novo, mas a definição dele não é muito clara. A gente poderia definir como preconceito contra as pessoas que se declaram como cristãs, né? Ele é facilmente confundido com perseguição religiosa ou a perseguição clássica, né, que inflige violência contra as pessoas, mas é um termo difícil de definição, assim. Tá mais ligado ao preconceito do que qualquer outra coisa. A fala do presidente Bolsonaro na ONU, aí acho que dando até um pouquinho de spoiler aqui, foi vista como algumas pessoas como uma fala até estratégica, porque a gente vai começar no Brasil agora um período de eleições municipais e pode ser que essa fala levante alguns debates que favoreçam algumas candidaturas ligadas à extrema-direita. Sim, eu acho que nessa época todos os discursos são friamente calculados, né, para passar alguma mensagem. E nesse caso de cristofobia, eu acho que se a gente fala que se trata de preconceito, aí eu tendo a entender, né? Porque preconceito religioso existe mesmo, e como no Brasil os cristãos são a maioria, eu acho que é proporcional que tenha preconceito e, enfim, tenha piadas e coisas pejorativas relacionadas aos cristãos. Mas eu acho que se a gente falar sobre perseguição e violência, né, Henrique, eu não sei se é muito apropriado você relacionar a cristofobia a esse tipo de perseguição, porque não é comum a gente ver perseguição violenta no Brasil. A gente tem dois aspectos, né, que a gente pode trabalhar. A cristofobia em si, que é a fobia dos cristãos, ou o preconceito contra os cristãos em geral, né? E a perseguição aos cristãos, né? Que eu acho que são dois pontos que são bem diferentes. Hoje a gente tem, por exemplo, no Brasil, um cenário de cristofobia que existe cristofobia, assim como existe de preconceito contra diversas classes de pessoas, né? Então, a gente sofre isso hoje, né? A gente tem essa realidade, só que é muito distante de uma realidade de perseguição, como, por exemplo, acontece em países do Oriente, né? Que sofrem com perseguição real, que a gente tem perseguição do governo e tudo mais, né? Só para ilustrar para vocês um pouco, a gente tem a janela 1040, né? Que pega basicamente a Ásia Oriental ali, Ásia Central, alguns países da África, alguns países da Europa. Essa janela 1040 ela é composta por 56 países, né? E ela leva esse nome porque ela fica localizada entre 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador. Essa janela
ela é conhecida por ter uma perseguição muito forte contra cristãos, né? Onde temos, como eu disse, países que têm como lei federal a não prática do cristianismo. Então, tem países que punem e chega a ter pena de morte de pessoas que são cristãs, simplesmente por ser cristão, né? A gente tem muitos países assim naquele meio. E ali é um país de predominantemente muçulmanos, hinduístas, budistas, judeus e ateístas. Sim. Eu acho que a gente pode explorar mais essa questão, né, mundial, né, com relação à perseguição aos cristãos, mundialmente falando. Mas, assim, voltando um pouco para a realidade brasileira, nós três somos cristãos, né? Nós professamos a fé cristã e somos evangélicos, nós somos cristãos protestantes, né? E não é raro, eu acredito que para vocês também não seja, a gente ter alguns relatos de pessoas que se dizem vítimas de algum tipo de perseguição ou preconceito. Eu já ouvi relatos de pessoas cristãs, né? E pelas ideias acabam sofrendo preconceito na esfera acadêmica, né? Em universidades. E há também algum tipo de, às vezes, preconceito até no trabalho. Mais para frente eu vou dar alguns números sobre no Brasil como funciona a distribuição das religiões, mas eu queria conversar com o Tom a respeito disso. Você tem alguma experiência, Tom, algum relato de alguma pessoa que eventualmente sofra alguma espécie de preconceito por ser cristão ou alguma coisa parecida? Quem está nos ouvindo, que nos conhece, sabe que eu sou só um pouquinho mais velho que vocês, não é? Mas eu me lembro que... Tem 30, né? Você tem 30, a gente na média de 25. Só um pouco. Então, veja que é pouco, né? Mas quando eu era mais novo, o cristão, mais comumente chamado de crente, né? A gente era chamado de crente, né? O nome evangélico, o termo evangélico para nós é mais recente até. Mas a palavra crente gerava inclusive algumas piadas na escola, na rua, né? Eu me lembro de ir para a minha mãe, a gente estava brincando no domingo de tarde, cara, melhor brincadeira aquele final de tarde, e a mãe ia ali na rua e dizia, vamos para a igreja, de os amigos darem risada, né, tirarem sarro, porque vai lá o crente não sei o que lá quente, cara, rolava muito isso. Mas tem a ver mais com, assim, hoje eu entendo que mais com bullying do que por eu ser crente, né, por me definir como crente. Mais um exemplo claro, assim, eu não me lembro de ter presenciado nenhum, assim, uma perseguição explícita, clara por ser cristão. Não me lembro de nada parecido assim, próximo, né? Pelo menos próximo, né? Agora, relatos, reportagens, matérias, a gente vê aos montes, mas aquela perseguição mais clássica, né? Quando eu digo clássico, não tem nada a ver com ser bom, né? O clássico no sentido de perseguição que inflige violência. Há alguns anos a gente acompanhou e acompanha, agora com menos frequência, mas antes com mais frequência, os casos do ISIS, né? do Estado Islâmico, que matou dezenas de cristãos, né? Das formas mais bárbaras possíveis, para chocar o mundo, e a perseguição era clara contra cristãos e contra todos aqueles que são contra a Sharia, né? Sim. Interessante a sua visão, Tom, porque ao longo do tempo, ao longo do século XX, a proporção de protestantes aumentou bastante no Brasil. Então, acho que isso talvez seja tenha um pouco de reflexo nisso, porque, por exemplo, se a gente pegar na década de 70, os católicos, isso dados do IBGE, tá? Os católicos representavam cerca de 92% da população
e os protestantes 5,2%. 10 anos depois, na década de 80, católicos 89%, protestantes 6,6%. Aí eu vou dar um salto maior para 2000. Os católicos representavam 73,9%, comparando com os cerca de 90% de 1980. Então a gente tem aí uma queda de 16%. E os protestantes crescendo cerca de 9%. Em 2010, a gente tem ainda um crescimento dos protestantes de 22,2%. A representação de protestantes de 22,2% e 64,6% dos católicos. E aí os dados mais recentes são dados do Datafolha, que não seguem provavelmente não seguem a mesma metodologia do IBGE, mas se a gente pegar aqui os dados do estudo que o Datafolha fez, que é uma fonte confiável, tem aqui representação: católicos 50%, evangélicos 31%, sem religião 10%, espírita 3%, umbanda, candomblé ou outras religiões afro-brasileiras 2%, outra 2%, ateu 1%. Eu não sei bem qual é a diferença de ateu e não ter religião, mas eles fizeram essa diferença. E judaica 0,3%. Então, se a gente pegar por esses números, se a gente somar os católicos e evangélicos, dá 81% da população se reconhecendo como cristã. Então, a gente falar de perseguição com esses números me parece um pouco contraditório, né? Exatamente. Só para fazer ali a diferenciação entre o ateu e o que não tem religião, é que o ateu parte do princípio que ele não consegue conceber a ideia do divino, né? Então ele não tem nenhuma crença por nenhuma divindade, né? Não é só o Deus judaico-cristão, mas ele não tem crença em qualquer outro tipo de divindade. Já o sem religião, ele pode ser que ele não se enquadre em nenhuma delas, mas ele tem alguma relação com o divino, ele acredita em alguma coisa superior, enfim, mas não se caracteriza, não se encaixa em nenhum perfil ou nenhuma categoria de religião. Parece ser sim, e aí voltando na tua fala, né, parece ser sim bem contraditório, porque a gente é maioria, né? Como é que um país de maioria cristã pode ter algum episódio de cristofobia ou preconceito contra cristãos? Isso tem muito a ver com o fato de como os cristãos se comportam, como eles reagem, como eles se portam na sociedade, quais são as pautas que eles levam para influenciar a política, a pauta econômica, e como as pessoas reagem a essas pautas, né? E reagem a esse tipo de comportamento. Tem muito a ver com isso, e não propriamente contra a fé cristã em si, entendeu? Mas contra o comportamento daquelas pessoas que representam mal as suas religiões. Sim, e se no Brasil esses números são esticados, no mundo, como o Henrique estava falando anteriormente, é um pouco diferente. Então, se a gente pegar dados do planeta, o cristianismo está representando 31,4% da população mundial. E em segundo lugar, o islamismo, com 23,2%, é uma das religiões que mais cresce. E em terceiro, o hinduísmo, né, que são 15% da população mundial. Aí são países muito populosos, né? Ali a China... Só a Índia dá esses 15%. A Índia, exato, o sudeste asiático ali. E é interessante, né, Henrique? Porque, por exemplo, em vários países da Europa também está ocorrendo uma grande influência do islamismo nesses países. E em outros países da Ásia também ainda há a perseguição, né,
e o aumento de outras religiões que não são cristianismo. Então me parece que nas Américas aqui a gente está no Ocidente, a gente está vivendo um momento à parte, né, do resto do mundo, em que se tem algum lugar no planeta onde há liberdade religiosa, é aqui no Ocidente, né, Henrique? O que você acha? Não, então, e você até falou agora, Gabriel, do Islã, né, que está se difundindo na Europa, e o Islã é a religião que mais cresce no mundo, né? Eles passam de bilhões já, né? Passam de 1 bilhão de fiéis, e a gente não vê muito isso, né? Porque não está na realidade aqui da América do Sul, principalmente. A gente não tem muito, não se ouve falar muito, né? Embora exista uma comunidade grande ainda no Brasil. Hoje é a religião que mais se difunde. E lá na Europa, tanto quanto na África, na Ásia, como eu disse, a gente tem uma realidade de tolerância muito maior, né? E a gente tem que agradecer nesse ponto, por viver na América, que é bem mais flexível quanto a isso, né? Bem mais liberal, onde a gente pode ver, afinal, a cada rua que você anda, você vê um bar ou uma igreja, né? Então você vê, é tão liberal que se tem igreja de todos os tipos hoje em dia, né? Sim, o que a gente às vezes vê, o que eu vejo, né, às vezes seria um preconceito meio que velado, assim. E principalmente, como eu falei anteriormente, né, sobre em meio acadêmico, assim, às vezes os cristãos em universidades se sentem um pouco pressionados, né? Acho que principalmente eu vejo mais relatos disso em estudos de ciências humanas, né? E ciências biológicas também, né? Nas ciências exatas, que é o meu caso, isso é menos. Mas eu vejo alguns relatos de cristãos de alguns cursos de ciências humanas que às vezes não se sentem tão à vontade para expressar os seus ideais, né, no campo dos estudos, os seus ideais cristãos, né, no campo dos estudos, que às vezes são contrapontos a escolas, né? Eu não tenho nem muito vocabulário para falar disso, né, mas tem na área de psicologia também, eu tenho ouvido cristãos falando sobre isso, que não se sentem, às vezes se sentem pressionados, né? E isso é uma coisa ruim, porque no ambiente acadêmico, né, que deveria ser um ambiente de respeito, né, a ideias e de discussão de ideias, sempre com respeito, às vezes tem esse tipo de pressão. Mas eu queria incentivar, né, as pessoas que expressem as suas ideias, né, que estudem cada vez mais e que demonstrem seus trabalhos acadêmicos seus princípios, né, e a ideologia cristã, né, com relação a isso. E que não, de certa forma, se vitimizem, né, mas que aproveitem esse espaço, que no Brasil a gente ainda tem esse espaço de liberdade religiosa, para cumprir o seu papel, até profissionalmente, né, Tom? O que você acha a respeito disso? Gabriel, a gente falava um pouco antes de entrar no ar sobre o tema, e falar de perseguição religiosa, né, perseguição cristã, me remete ao texto de Mateus 5, em que Jesus fala das bem-aventuranças, né? Então, muita gente confunde e usa esse texto até para se autoafirmar ou validar algo que esteja passando, né, na vida, para caracterizar aquilo que está passando como uma perseguição com base nesse texto. Mas se a gente for olhar para Mateus 5 e as bem-aventuranças ali, a partir do versículo 10, Jesus fala das perseguições. Bom, primeiro que um aspecto muito interessante desse texto é que Jesus já dá essas bem-aventuranças logo no começo do ministério.
no ministério dele. E já serve de alerta para aqueles que passariam a segui-lo e até nós, né, nos dias de hoje. Ele já faz os alertas: vocês vão ser perseguidos por minha causa, né? Então, assim, não adianta tentar descolar uma coisa da outra, né? Só que tem algumas coisas que vão nortear a nossa vida e de como a gente vai encarar essas perseguições e por que elas acontecem. A primeira delas é que, sim, a natureza da perseguição, não é? A gente sofre perseguição por causa dele. Elas acontecem por causa dele. Então não dá para caracterizar tudo que acontece de ruim na nossa vida como perseguição. Ele diz no versículo 11: bem-aventurados sois vós quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. A palavra mágica aí, a palavra-chave aí é mentindo. Ou seja, se você, como cristão, está sendo atacado por uma falha que você cometeu, você está sendo atacado e perseguido por uma falha que você cometeu e não por ser cristão. O fato de ser cristão vai piorar a situação, mas ela não é a causa raiz. E esse tipo de coisa acontece de forma, não dá para dizer que é de uma forma justa, porque ninguém merece ser cancelado, ninguém merece sofrer violência por nenhum motivo. Mas não é por isso que você está sendo perseguido. A palavra-chave aqui é mentindo. Então, se alguém disser mentiras contra você, por você ser cristão, então alguém levanta uma calúnia contra você, levanta um falso testemunho contra você, usando mentiras a seu respeito, por você ser cristão, aí sim é uma perseguição. E Jesus vai dizer assim: seja feliz por isso, porque você está sofrendo esse tipo de perseguição por minha causa. Então as pessoas olham para você, me enxergam e por conta disso mentem contra você. Mais ou menos aquilo que aconteceu com o próprio Jesus, quando diziam dele que ele expulsava demônios porque ele era um demônio, porque ele falava em nome de Beelzebul. Ele sofreu perseguição por ser quem ele era, entendeu? E era uma mentira. Por motivos óbvios, era uma mentira. Então, esse tipo de perseguição é uma perseguição que você tem, você, qualquer cristão tem que se alegrar. Um outro aspecto da perseguição e eu já falei da causa, né, também aqui um pouco, é a atitude cristã diante da perseguição. Quando a gente vê, eu acho que eu já falei isso aqui em outro podcast, mas eu vou repetir: se grito resolvesse, porco não morria. Quando você sofre alguma coisa, cara, não vai ser gritando de volta, não vai ser se arvorando de volta, não vai ser indo para as redes postando textão, gravando vídeo, malhando, né, como a gente vê muitos telepastores por aí pregando contra uma porção de leis de política pública que vão contra os nossos valores, não é? Não é assim que você reage à perseguição. A maneira como Jesus indica pra gente está no versículo 12. Ele usa uma palavra regozijai-vos, mais contemporânea, dá para dizer assim: se alegrem por causa da perseguição, porque a vossa recompensa no céu é grande, porque vocês assim estão sendo perseguidos assim como os profetas foram. Percebe que a atitude cristã mediante a perseguição não é com perseguição de volta, não é com murro, não é com briga, não é com faca, não é com processo contra. O apóstolo Paulo diz que o cristão sabe sofrer o dano, entendeu? Então, é lógico que isso no dia a dia parece muito conceitual, né? Mas a gente tem que lembrar que é assim que a gente vai ser bem-aventurado, ou seja, é assim que a gente vai ser feliz diante da perseguição. Se arvorar, gritar, não vai resolver nada, pelo contrário, vai dar ainda mais insumo, vai dar mais munição para as pessoas que perseguem os cristãos simplesmente por serem cristãos. Sim, e o interessante aqui é que Jesus dá um novo significado, né, para a perseguição, dizendo: se alegrem, né? Porque se você está sendo confrontado, significa que as suas ideias são disruptivas, que elas vão contra
a cultura vigente. E se alegre disso, né? Porque você está tentando fazer diferença no mundo. Eu acho que isso dá uma reflexão pra gente, que é o seguinte, né? Se a gente nunca foi confrontado, questionado pela nossa fé, será que a gente não está um pouco na nossa zona de conforto? E não foi pregar o evangelho para pessoas que estão fora da nossa bolha, encontrar um ambiente hostil ao evangelho? Eu acho que isso cabe uma reflexão pra gente. Será que a gente está fazendo diferença no mundo? Dá até para desconfiar do cristianismo que a gente está vivendo, né? Pois é. Você citou Paulo e eu lembrei de Paulo e Silas naquela ocasião em que eles estão presos, né? Estão presos, mas a alegria deles em estarem presos por amor de Cristo era tão grande que eles não pararam, cara. E depois, se tiver curiosidade de ler, o ouvinte, né, que nos ouve agora, vai poder ler um pouquinho mais disso lá em Atos 5, né, um livro da Bíblia, Atos 5, fala de como eles reagiram à prisão, de como eles se comportaram na prisão, entendeu? E de como Deus fez a alegria deles prevalecer, e o que aconteceu com eles. Lê lá que é bem interessante. Mas é isso, Gabriel, assim, e uma outra coisa, né? O cristão não busca a perseguição para validar a fé dele. O que eu quero dizer com isso? Cara, tenha paz, se possível, tenha paz com todos os homens. Né? Tem um outro trecho da Bíblia que diz isso: se possível, tenha paz com todos os homens. Não busque confronto para validar, para dizer, não, estou sendo perseguido, coitadinho de mim, sou um verdadeiro cristão. Porque tem até um amigo meu que diz assim, cara, o cara que é cristão não precisa dizer que é. O cara que é cristão não precisa dizer que é, não precisa se autoafirmar. Então, quando a gente vê muita gente gritando e falando aos quatro cantos que é cristão, desconfia. Desconfia, porque boa coisa não é. Sim, eu acho que realmente não serve para se afirmar, mas de qualquer forma a gente tem que estar preparado, né? Preparado para sofrer. É isso aí. Preparado, seja no presente ou no futuro, porque podem vir tempos piores e a gente tem que estar preparado para continuar se posicionando e continuar expondo, né, o evangelho para as outras pessoas. Vale a pena ressaltar com essa fala do Tom aí, que até na fala de Jesus que o Tom citou, que esse tipo de perseguição e intolerância sempre existiu, né? Intolerância religiosa. Desde que os cabelos do Tom eram pretos. Aí, tinha 30 anos aí. Olha, Gabriel. Olha aí o Henrique. Tava faltando uma dessa, né? Tava faltando uma dessa, é verdade. Tava faltando uma dessa. Estou sendo perseguido por ser um cristão velho. Pois é. Velho não, Tom. Usado. Perseguição até que entre nós, né? Em algumas épocas mais, em outras épocas menos, mas que a gente sempre esteja focado e preparado para responder para quem questionar a razão da nossa fé, né? Bom, a gente está continuando com a série, né, de reflexões no movimento Radiação, que fala um pouco sobre o que a gente está falando aqui, propostas de Jesus para uma vida cheia de significado, caminho para a vida. Todos os sábados, né, a gente está retornando com as atividades presenciais com capacidade reduzida ainda, né? Veja as nossas redes sociais para você conseguir fazer a sua reserva. E caso você não possa comparecer, as nossas lives continuam com as transmissões dos encontros. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi bem legal o nosso papo. E semana que vem tem mais. Valeu, galera. Tchau. Falou, Gabriel. Só ressaltando que as transmissões são muito bem feitas. O cara que pilota lá é sensacional. Assiste lá. Falou, galera. Valeu, Gabriel. Valeu, Henrique, camisa 10. O cara que pilota lá é bom mesmo. A gente se vê na próxima sexta-feira. Até mais, Falou, valeu. bom fim de semana. Bom fim de semana. Tá.